A chuva caía quando Amara Lewis o avistou do outro lado do parque, o homem que havia desaparecido de sua vida 4 anos atrás, deixando-a grávida e sozinha. Mas quando os olhos de Ethan Ward se fixaram nas gêmeas ao lado dela naquele banco, seu rosto ficou branco de choque, porque Nia e Nola não eram crianças, quaisquer eram seu reflexo exato, até aqueles inconfundíveis olhos castanhos que ele nunca soube que existiam. O que Ethan não sabia era que Amara havia tentado desesperadamente contatá-lo quando as gêmeas nasceram, enviando e-mail após e-mail que misteriosamente nunca chegaram. Alguém estava jogando um jogo perigoso com suas vidas, e a verdade estava prestes a despedaçar tudo o que eles achavam que sabiam. Enquanto segredos se desvendam e lealdades familiares são testadas, a luta de uma mulher por suas filhas exporá uma traição tão profunda que mudará 3 gerações para sempre. Se você está assistindo a esta história se desenrolar, clique em inscrever-se e me diga de qual cidade você está assistindo, porque este conto de segundas chances e verdades ocultas está apenas começando. A chuva começou como um sussurro. Gotas suaves tocaram o banco do parque onde Amara Lewis estava sentada com seu telefone, digitando a mesma mensagem que já havia enviado para 5 pessoas. Algum quarto? Apenas 2 noites. Meninas comigo. Seu polegar pairou sobre o botão enviar. Com 3 anos de idade, Nia e Nola se aconchegaram perto dela no banco de madeira. Seus casacinhos as mantinham aquecidas, mas o céu parecia pronto para desabar com mais força. Os rostos das gêmeas estavam sonolentos e confusos. Elas não entendiam por que não estavam em casa se preparando para dormir. Casa. Amara quase riu, mas teria soado amargo. Esta manhã, ela tinha uma casa. Um quartinho na casa da Sra. Kim, onde pagava o aluguel pontualmente todo mês. Então, o irmão da Sra. Kim voltou de seu trabalho em outro estado. Ele queria seu antigo quarto de volta. Sinto muito, a Sra. Kim havia dito, sem olhar nos olhos de Amara. Família em primeiro lugar, sabe? Amara sabia. Ela havia arrumado as roupas delas em 2 bolsas e os brinquedos em uma mochila. Ela havia ligado dizendo que estava doente para seu trabalho no banco. Ela havia passado o dia olhando quartos que não podia pagar e apartamentos que não permitiam crianças. Agora o parque parecia o único lugar tranquilo que restava. Ela precisava pensar, planejar, descobrir o que viria a seguir. Mamãe, estou com frio, Nola sussurrou, pressionando seu coelho de pelúcia contra a bochecha. Eu sei, querida. Só mais alguns minutos. Amara puxou as 2 meninas para mais perto. Estamos esperando alguém nos responder. Mas seu telefone permaneceu em silêncio. Sua amiga Tasha estava trabalhando até tarde no hospital. Sua prima tinha um bebê recém-nascido e não tinha espaço. Sua colega de trabalho já morava com 3 colegas de apartamento. A chuva aumentou. Gotas de verdade agora, não apenas o sussurro de antes. Amara? A voz a fez olhar para cima rapidamente. Ela conhecia aquela voz, profunda e cuidadosa, do jeito que ficava quando ele estava pensando muito em algo. A mesma voz que costumava ler poesia para ela na faculdade, a voz que ela tentara esquecer por 4 anos. Ethan Ward estava parado a 1 metro de distância, um guarda-chuva em uma mão e surpresa estampada em todo o seu rosto. Ele era mais alto do que ela lembrava, mais largo nos ombros, seu cabelo castanho claro estava mais curto agora, e ele tinha aquele tipo de bronzeado que vem de trabalhar ao ar livre, mas seus olhos eram os mesmos castanhos quentes que a fizeram se apaixonar por ele quando ela tinha 23 anos. Aqueles mesmos olhos castanhos estavam encarando as gêmeas como se ele tivesse visto um fantasma, porque Nia e Nola tinham os olhos dele, o nariz dele, a boca dele. Qualquer um que olhasse para os 3 saberia a verdade em um instante. Ethan. A voz de Amara saiu firme, embora seu coração estivesse acelerado. Oi. Ele se aproximou, então parou. Seus olhos se moveram de seu rosto para as meninas e de volta novamente. Você está bem? Você, parece. Estamos bem, ela disse rapidamente. Rápido demais, apenas dando uma pausa, pegando um ar. Na chuva? Outra mentira a faria soar tola. Amara nunca foi boa em mentir de qualquer maneira. Nosso lugar caiu hoje. Estou planejando nosso próximo passo. A chuva batia mais forte nas folhas acima deles. Ethan abriu o guarda-chuva e se aproximou. Posso? Ele gesticulou para o espaço acima deles.
Amara acenou com a cabeça. O guarda-chuva bloqueou a chuva, mas colocou Ethan perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume, o mesmo que ele usava na faculdade. Essas são suas filhas? Ele perguntou, e sua voz estava muito baixa. Sim, Nia e Nola. Quantos anos? 3. Ela ouviu fazer as contas mentalmente. Viu seu rosto mudar quando ele percebeu. As gêmeas haviam nascido 4 anos após o término, mas ela estava grávida quando terminaram. Ele simplesmente não sabia. Amara. Ele disse seu nome como uma oração. Elas são? Sim. Uma palavra. Isso foi tudo o que foi preciso para mudar tudo. Ethan sentou-se pesadamente no banco ao lado dela. Não muito perto, mas perto o suficiente para que Nia olhasse para ele com curiosidade. Nola estava meio adormecida contra o ombro de Amara. Eu não sabia, ele disse. Eu juro para você, eu não sabia. Eu sei que você não sabia. Por que você não me contou? Eu tentei. As palavras saíram mais afiadas do que ela pretendia. Tentei ligar. Tentei enviar e-mails. Tentei te encontrar por meses. Eu nunca recebi nada. Eu teria voltado. Eu teria estado aqui. Eu sei, ela disse novamente, e desta vez sua voz estava mais suave. É por isso que tentei tanto. A chuva continuou caindo. Nia estremeceu e se apertou mais contra o lado de Amara. Seus dedinhos encontraram o grampo azul que segurava seus cachos. Você está se encharcando, Ethan disse, e elas estão com frio. Por favor, deixe-me ajudar. Deixe-me levá-las a algum lugar quente. Eu não preciso de caridade. Não é caridade. É. Ele parou, olhando para as gêmeas novamente. É o que qualquer um faria por crianças na chuva. Para onde você estava planejando ir hoje à noite? O telefone de Amara vibrou. Ela olhou para a tela e sentiu seu estômago embrulhar. Sua última esperança acabara de responder. Desculpe, sem espaço. Boa sorte. Eu não sei, ela admitiu. Há uma lanchonete na rua. 24 horas familiar. Poderíamos dar algo quente para elas comerem enquanto você faz ligações. Amara queria dizer não. Queria resolver isso sozinha, como havia resolvido tudo mais nos últimos 4 anos. Mas Nola estava ficando mais pesada contra seu ombro e Nia continuava estremecendo. A chuva estava se transformando em uma tempestade de verdade. Apenas comida, ela disse, e um lugar quente para sentar. Nada mais. Nada mais, ele concordou. Tem um carro estacionado bem ali. Ele apontou para uma picape azul do outro lado da rua. Limpa e prática, como tudo mais sobre ele havia sido. Vamos, meninas, Amara disse gentilmente. Vamos comer alguma coisa. Nia animou-se. Nuggets de frango? Vamos ver o que eles têm. Ethan as ajudou a atravessar a rua, segurando o guarda-chuva alto o suficiente para cobrir os 4. Quando chegaram à picape, ele abriu a porta do passageiro e olhou para dentro. Não tenho cadeirinhas, ele disse. Sinto muito. Não pensei. Eu tenho. Amara abriu o porta-malas do Honda surrado, estacionado nas proximidades. Sempre as carrego. Nunca se sabe quando alguém pode oferecer uma carona. Ela tirou 2 assentos de elevação, e Ethan os pegou sem ser solicitado. Suas mãos estavam firmes enquanto os prendia na parte de trás de sua picape, como se já tivesse feito isso antes, como se fosse natural. Nia fica do lado esquerdo, Amara disse. Ela enjoa se sentar atrás do motorista. Entendi. E Nola precisa do coelho no colo. Ela não anda sem ele. Claro. Ele ajudou as 2 meninas em seus assentos, verificando as alças 2 vezes, cuidadoso e paciente. Quando Nia deixou cair seu grampo azul, ele o pegou e o devolveu sem fazer alarde. A lanchonete ficava a apenas 5 minutos, mas pareceu mais longo. Amara sentou-se no banco do passageiro da frente, agudamente consciente das mãos de Ethan no volante. O rádio tocava música suave, e as gêmeas sussurravam uma para a outra no banco de trás. Elas são boas meninas? Ethan perguntou baixinho. As melhores. Elas perguntam sobre o pai. A garganta de Amara apertou. Às vezes, eu digo a elas que o papai mora longe, mas as ama muito. Você nunca lhes disse que eu estava morto ou desaparecido para sempre? Não, eu sempre esperei. Continuei pensando que você poderia voltar algum dia. A placa de neon da lanchonete brilhava através da chuva. Rosie's Family Restaurant, aberto 24 horas. O estacionamento estava meio vazio, mas uma luz quente transbordava das janelas.
Parecia seguro, acolhedor. Ethan estacionou perto da porta e ajudou a tirar as meninas das cadeirinhas. Lá dentro, o ar cheirava a café e batatas fritas. Uma garçonete de olhos bondosos e aparência cansada os acomodou em uma cabine de canto. Assentos de elevação? Ela perguntou. Por favor, Amara disse. A garçonete trouxe 2 assentos de elevação e os arrumou sem ser solicitada. Ela limpou a mesa e deixou giz de cera e descansos de papel. Não se apressem, querida. Café para os adultos? Por favor, Ethan disse. E talvez um chocolate quente para as meninas. Com marshmallows, Nia acrescentou esperançosa. Marshmallows extras, a garçonete prometeu. Quando ela saiu, os 4 sentaram-se na luz suave da cabine. Nia coloriu um castelo em seu descanso de mesa. Nola bocejou e se apoiou no braço de Amara. Lá fora, a chuva batia contra as janelas. Então, Ethan disse cuidadosamente, conte-me o que aconteceu hoje. Amara explicou sobre a Sra. Kim e seu irmão, sobre o quarto que não podia pagar e os apartamentos que não aceitavam crianças, sobre ligar dizendo que estava doente e gastar suas economias em taxas de inscrição para lugares que nunca a retornavam. Estou trabalhando no First National Bank há 2 anos, ela disse. Sou boa no meu trabalho, pago minhas contas, mas ser mãe solteira sem família por perto, proprietários vê em risco. E sua família? Sua mãe? Ela se mudou para a Flórida no ano passado. Disse que os invernos aqui eram muito duros para seus ossos. Ela queria que eu fosse com ela, mas não pude pagar a mudança, e eu não queria sair. Aqui é casa, sabe? Ethan acenou com a cabeça. E seu pai? Ainda não tive notícias dele desde a formatura do ensino médio. Alguns pais vão embora, alguns ficam. É assim que é. O chocolate quente veio com marshmallows extras, exatamente como a garçonete prometera. Nia bebeu o dela com cuidado, segurando a caneca com as 2 mãos. Nola adormeceu contra o ombro de Amara antes que o dela estivesse pela metade. Ela está cansada, Amara disse suavemente. As 2 estão. Esta não é a rotina de dormir a que estão acostumadas. Ethan observou Nola dormir, seu rosto cheio de algo que parecia admiração. Ela se parece com minha irmã naquela idade, o mesmo nariz, o mesmo jeito de segurar a boca quando dorme. Nia tem sua teimosia. Quando ela decide que não quer fazer algo, esqueça. Ela fica parada com os braços cruzados e o queixo erguido, exatamente como você costumava fazer quando o professor Martinez passava redações com as quais você não concordava. Você se lembra disso? Eu me lembro de tudo. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas com história, com arrependimento, com todas as coisas que nunca disseram um ao outro. Preciso te mostrar uma coisa, Amara disse. Ela pegou seu telefone e passou pelas fotos até encontrar o que procurava. Isto é, de quando elas nasceram. Ela entregou-lhe o telefone. A foto mostrava 2 bebês minúsculos em cobertores de hospital, enrugados, vermelhos e perfeitos. O carimbo de data e hora indicava 4 anos atrás. Tentei ligar para você naquele dia, ela disse. E no dia seguinte, e todos os dias por 2 semanas. Ela passou para outra foto. Uma captura de tela de um e-mail que tentara enviar a ele. A linha de assunto dizia, elas chegaram e são lindas. Mas na parte inferior, em letras vermelhas, dizia, falha na entrega, endereço inválido. Tentei seu e-mail da faculdade, ela disse, e a conta do Gmail que você criou para o último ano. Até tentei te contatar através do seu amigo Marcos, mas ele disse que você havia se mudado e não tinha um endereço de encaminhamento. Ethan encarou a tela do telefone. Eu nunca vi nada disso. Eu juro para você, Amara. Mudei meu e-mail quando me formei, mas configurei o encaminhamento. Eu deveria ter recebido isso. Eu acredito em você. Acredita mesmo? Ela estudou seu rosto. O choque era real. A dor era real. O arrependimento que enchia seus olhos era algo que ela nunca havia aprendido a fingir. Sim, ela disse. Eu acredito em você. Ele devolveu o telefone. Onde você tem morado? Quero dizer, antes de hoje, diferentes lugares. Um quarto na casa da Sra. Kim pelos últimos 8 meses. Antes disso, o sofá da minha amiga Tasha por 6 meses. Antes disso, um apartamento conjugal até o aluguel subir. Nós damos um jeito. E o cuidado com as crianças, creche Pequenos Passos na Rua Maple.
A diretora, a Sra. Rodrigues, é incrível. Ela me deixa pagar semanalmente em vez de mensalmente quando o dinheiro está apertado. E ela fica aberta até às 6h30. Então posso trabalhar em tempo integral. Você está trabalhando em tempo integral e criando gêmeas sozinha. Muita gente faz isso. Isso não torna fácil. A garçonete voltou com sopa quente e sanduíches de queijo grelhado. Comida de conforto. O tipo de refeição que faz tudo parecer um pouco mais administrável. Nia comeu sua sopa com cuidado, assoprando cada colherada. Ela continuou olhando para Ethan como se estivesse tentando decifrá-lo. Você é amigo da mamãe? Ela perguntou finalmente. Eu sou, Ethan disse. Nós nos conhecíamos há muito tempo. Você mora aqui? Moro agora. Acabei de me mudar de volta para a cidade para trabalhar. Que tipo de trabalho? Ajudo a construir coisas, casas, escritórios e parquinhos. Os olhos de Nia brilharam. Parquinhos? Às vezes. Ajudei a construir o novo na Rua Cedar no ano passado. Nós vamos a esse parquinho. Nia saltou no assento. Tem o escorregador giratório. Eu me lembro daquele escorregador. Levamos 3 dias para acertá-lo. Nola se mexeu contra o ombro de Amara e abriu os olhos sonolentos. Mamãe? Bem aqui, querida. Tem sopa se você quiser um pouco. Nola sentou-se e olhou ao redor da lanchonete. Seu olhar pousou em Ethan, e ela o estudou com a expressão séria que tinha quando estava pensando muito em algo. Você tem olhos castanhos, ela disse. Tenho. Como eu e Nia. Sim, como você e Nia. Nola acenou com a cabeça como se isso fizesse todo o sentido. Então ela pegou seu chocolate quente e o bebeu até a pasta de marshmallow no fundo. A tempestade lá fora estava piorando. Relâmpagos cintilaram à distância e trovões rugiram logo atrás. Amara verificou seu telefone novamente. Ainda nenhuma resposta às suas mensagens sobre um lugar para ficar. Para onde você estava planejando ir hoje à noite? Ethan perguntou gentilmente. Ainda não sei. Talvez o abrigo familiar no centro, mas eles geralmente estão lotados. Talvez durmamos no carro até de manhã. Absolutamente não. Não é sua decisão. Você está certa. Não é. Mas não posso ficar aqui sabendo que você está planejando dormir em um carro com 2 crianças pequenas durante uma tempestade. Então o que você sugere? Ethan ficou quieto por um longo momento. Ele observou Nia colorir um sol roxo em seu descanso de mesa. Ele observou Nola bocejar e se apoiar em Amara novamente. Eu tenho um quarto de hóspedes, ele disse finalmente. E um sofá, cama na sala. É limpo, quente e seguro. Você poderia ficar hoje à noite. Apenas hoje à noite, enquanto você planeja o que vem a seguir. Amara sentiu todo o seu corpo tensionar. Ethan, quartos separados, banheiros separados, quaisquer regras que você quiser estabelecer. Eu só. Não posso ir embora sabendo onde você vai acabar hoje à noite. Eu não preciso ser resgatada. Eu sei que não. Você tem cuidado de si mesma e delas por 4 anos sem qualquer ajuda. Mas às vezes, aceitar ajuda não é sobre necessidade. Às vezes é sobre o que é inteligente. Outro trovão, mais perto desta vez. Nia olhou nervosamente para as janelas. Apenas por hoje à noite? Amara perguntou. Apenas por hoje à noite. Seu ritmo, suas regras. Amara olhou para suas filhas. Nia lutava contra o sono, sua cabeça balançando sobre seus giz de cera. Nola já estava dormindo novamente, sua mãozinha curvada em volta da orelha do coelho. Ok, ela disse. Uma noite. Mas precisamos estabelecer algumas regras. Diga, dormimos em quartos separados. Eu fico no sofá, as meninas ficam no quarto de hóspedes. Concordo. Nós cuidamos de nossas próprias refeições e limpeza. Ok. E isso não significa nada. É apenas abrigo de uma tempestade. Eu entendo. Mas quando ele disse isso, algo em seus olhos sugeria que ele esperava que pudesse significar um pouco mais do que isso. 20 minutos depois, eles estavam dirigindo pela chuva em direção à casa geminada de Ethan. Os limpadores de para-brisa trabalhavam horas extras contra o aguaceiro. As gêmeas haviam adormecido em suas cadeirinhas, embaladas pelo movimento e pela refeição quente. Não é muito, Ethan disse ao entrarem em uma estreita garagem, mas é limpo e tranquilo. A casa era uma pequena casa geminada de tijolos em um bairro mais antigo. O tipo de lugar onde as pessoas conhecem seus vizinhos e as crianças andam de bicicleta na calçada. Uma luz de varanda brilhava amarela na tempestade,
e caixas de flores ficavam sob as janelas da frente. Há quanto tempo você mora aqui? Amara perguntou. 6 meses. Consegui o emprego aqui na primavera e precisava de um lugar para ficar. Veio mobiliada, o que foi bom já que eu não tinha muitas coisas. Onde você estava antes disso? Colorado. Depois Arizona por um tempo. Eu fazia trabalho por contrato, me mudando muito, nunca ficando em lugar algum tempo suficiente para chamar de lar. Mas você voltou para cá? Sim, eu voltei. Ele não disse por quê, mas Amara se perguntou se parte dele estava procurando por algo que havia perdido. Alguém que havia perdido. Eles carregaram as gêmeas adormecidas para dentro da casa, uma de cada vez. Ethan segurava portas e acendia luzes, movendo-se silenciosamente por seu próprio espaço. A sala de estar era simples, mas confortável. Um sofá, uma mesa de centro, uma estante cheia de livros de bolso, sem bagunça, mas também não vazia. O quarto de hóspedes fica no andar de cima, ele disse suavemente. Deixe-me mostrar. O quarto de hóspedes tinha uma cama de casal com um edredom azul e 2 janelas que davam para um pequeno quintal, limpo e neutro, como um quarto de hotel decente. Posso arrumar o sofá-cama lá embaixo para você, Ethan disse. E há cobertores extras no armário do corredor. Obrigada. Eles acomodaram as meninas na cama grande, ainda com as roupas, mas sem os sapatos. Nia segurava seu grampo azul e Nola segurava seu coelho perto. Elas pareciam pequenas na cama grande, mas pacíficas. Você tem uma luz noturna? Amara perguntou. Posso encontrar uma. E talvez uma toalha. Para amanhã. Claro. Lá embaixo, Ethan tirou roupa de cama do armário do corredor e arrumou o sofá. Cama. Não era chique, mas parecia confortável o suficiente. O banheiro é logo ali, ele disse, apontando para o corredor. Toalhas limpas estão no armário sob a pia. Onde você vai dormir? Tenho um saco de dormir. Vou ficar no chão do meu quarto. Você não precisa fazer isso. Esta é sua casa. Não vou ficar na cama enquanto você está em um sofá-cama. Eles ficaram parados por um momento, sem saber o que dizer a seguir. A tempestade rugia lá fora, mas a casa parecia segura e silenciosa, pacífica. Devo mandar uma mensagem para minha amiga Tasha, Amara disse, para ela saber onde estamos. Boa ideia. Ela pegou seu telefone e digitou. Encontrei um lugar seguro para hoje à noite. Ligo para você de manhã. Tasha respondeu imediatamente. Onde você está? Você está bem? Amara hesitou. Como explicar isso? Com um velho amigo. Longa história. Estamos bem. Me ligue amanhã cedo. Ligo. Quando ela olhou para cima, Ethan a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. O quê? Ela perguntou. Nada. Só. Estou feliz que você esteja aqui. Estou feliz que você esteja segura. É apenas por hoje à noite. Eu sei. Mas nenhum dos dois se moveu para ir para a cama. Eles ficaram parados na luz suave da sala de estar, ouvindo a chuva no telhado e o trovão se afastando na distância. Ethan. Sim, eu realmente tentei te contar. Eu sei que pode ser difícil de acreditar, mas eu tentei. Eu acredito em você e vou descobrir o que aconteceu com essas mensagens. Tem que haver uma explicação. Não importa agora. Importa para mim. Lá em cima, eles ouviram uma das gêmeas se mexer e sussurrar algo em seu sono. Amara ouviu até a casa ficar quieta novamente. Devo descansar um pouco, ela disse. Amanhã vai ser um longo dia. Sim. Boa noite, Amara. Boa noite. Mas muito depois de ela ter se acomodado no sofá-cama e ouvido os passos de Ethan nas escadas, Amara ficou deitada, acordada, olhando para o teto. A tempestade havia passado, deixando apenas o som suave da chuva contra as janelas. 4 anos atrás, ela havia chorado até dormir por semanas depois que Ethan partiu para seu trabalho no Colorado. Ela estava grávida, assustada e com raiva que ele havia escolhido um emprego em vez de ficar com ela. Mas ela também havia sido orgulhosa o suficiente para não correr atrás dele. Então os bebês vieram mais cedo e ela tentou contatá-lo. Tentou dizer a ele que era pai. Quando todas as suas tentativas falharam, ela decidiu que ele havia recebido suas mensagens e escolhido não responder. Isso doeu mais do que ele ter partido em primeiro lugar. Mas hoje à noite, vendo o choque em seu rosto quando ele percebeu a verdade, talvez houvesse mais na história do que ela sabia. Lá em cima,
Ela podia ouvir Ethan se movendo silenciosamente, provavelmente tentando dormir no chão do próprio quarto, porque era educado demais para pegar a cama enquanto ela estava no sofá. Era típico dele abrir mão do próprio conforto por outra pessoa, mesmo por alguém que era uma estranha para ele apenas algumas horas atrás. Exceto que eles não eram estranhos, eles nunca tinham sido realmente estranhos. Amara fechou os olhos e tentou dormir. Amanhã, ela começaria a procurar um novo lugar para morar. Amanhã, ela descobriria o que viria a seguir para ela e as meninas. Amanhã, ela decidiria se deixaria Ethan voltar para a vida delas ou se uma noite de abrigo era suficiente. Mas hoje à noite, pela primeira vez em meses, ela se sentiu segura. O cheiro de café tirou Amara do sono. Por um momento, ela não conseguiu lembrar onde estava. Então ouviu o tilintar suave de louças e lembrou. Casa do Ethan. A tempestade. As gêmeas dormindo no andar de cima. Ela se sentou no sofá, cama, as costas rígidas do colchão desconhecido. A luz da manhã entrava pelas janelas da sala e ela conseguia ouvir movimento na cozinha. Mamãe? A voz de Nia veio do topo da escada. Ela estava lá em pé com as roupas de ontem, os cachos bagunçados do sono, segurando o grampo de cabelo azul. Bem aqui, querida. Amara chamou suavemente. Desce. Nia desceu as escadas de meias, olhando ao redor da casa desconhecida com olhos curiosos. Onde a gente está? Na casa do Sr. Ethan. Lembra? Jantamos no restaurante ontem à noite. Ah, Nia assentiu como se isso fizesse todo o sentido. A Nola já acordou. Vai verificar enquanto eu me visto. Amara dobrou a roupa de cama e arrumou o sofá rapidamente. Ela havia aprendido a ser eficiente com arranjos temporários de sono. Pegou roupas limpas da bolsa e se trocou no banheiro do andar de baixo. No espelho, ela parecia cansada, mas não terrível. Prendeu o cabelo em um coque e jogou água fria no rosto. Bom o suficiente. A cozinha cheirava a torrada e bacon. Ethan estava em pé no fogão, totalmente vestido com jeans e uma camiseta cinza. O cabelo ainda estava úmido do banho. Bom dia, ele disse sem se virar. Espero que não se importe. Comecei o café da manhã. Você não precisava fazer isso, eu sei, mas imaginei que todos estariam com fome. Nola apareceu na porta, arrastando seu coelho atrás dela. Ela conseguiu calçar os sapatos nos pés errados, mas parecia orgulhosa de si mesma por ter se vestido. Bom dia, querida, Amara disse, pegando Nola no colo para consertar os sapatos. Dormiu bem? Aham. A cama era muito grande. Era mesmo. Não era? Ethan se virou do fogão com um prato de ovos mexidos. Não tinha certeza do que elas gostam no café da manhã. Tenho cereal, torrada, ovos. Elas não são exigentes, Amara disse. O que você tiver está bom. Cereal, Nia anunciou, subindo em uma das cadeiras da cozinha. Aquele com os marshmallows. Sem cereal com marshmallow no café da manhã, Amara disse automaticamente. Cereal normal, com leite. Ethan abriu um armário e tirou uma caixa de Cheerios e uma de cornflakes. Qual? Cheerios, disseram as duas meninas ao mesmo tempo. Ele serviu 2 tigelas pequenas e colocou na mesa. As gêmeas comeram em silêncio, balançando as pernas nas cadeiras, que eram grandes demais para elas. Café? Ethan perguntou a Amara. Por favor. Ele serviu uma caneca para ela e colocou ao seu lado. Estava pensando sobre hoje, sobre ajudar você a procurar um lugar. Você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso, mas gostaria de ajudar, se você deixar. Amara tomou um gole do café. Estava bom. Forte, mas não amargo. Tenho 2 compromissos para ver quartos. Um às 10, outro ao meio-dia. E o cuidado com as crianças durante os compromissos. Vou levá-las comigo. Sempre levo. Isso pode dificultar. Proprietários veem crianças e às vezes... Ele deixou a frase no ar. Às vezes eles decidem que não querem lidar com barulho, bagunça e o risco de aluguel não pago. Amara completou. Eu sei. E se eu cuidar delas durante os compromissos? Levá-las ao parque ou algo assim? Você nem as conhece. Eu gostaria de conhecê-las. Nia olhou para cima do cereal. Podemos ir ao parque com o escorregador que gira? Isso não depende de mim, Amara disse. Depende do Sr. Ethan. Eu adoraria levá-las ao parque, Ethan disse a Nia. Se sua mamãe disser que está tudo bem. Podemos, mamãe, por favor? Amara olhou para os rostos esperançosos de suas filhas. Depois olhou para Ethan,
que tentava não parecer muito ansioso. Acho que isso seria útil, ela disse finalmente. Mas só durante os compromissos. Só durante os compromissos. Ele concordou. 1 hora depois, eles estavam dirigindo pela cidade até o primeiro apartamento. Ethan havia instalado as cadeirinhas no carro dele novamente, verificando e reverificando as tiras. As gêmeas tagarelavam no banco de trás sobre o playground que iam visitar. O primeiro lugar é um estúdio, Amara explicou enquanto dirigiam, acima de uma lavanderia. Não é ideal, mas está no meu orçamento. Qual é o seu orçamento? Ela disse, e ele ficou quieto por um momento. Isso não é muito, ele disse finalmente. É o que posso pagar com meu salário. Além disso, preciso de dinheiro para creche, mantimentos e tudo mais. E assistência? Programas que ajudam mães solteiras. Estou em uma lista de espera para auxílio habitacional. Estou há 2 anos. Tem muita gente na minha frente. Eles pararam em frente a um prédio estreito com uma lavanderia no térreo. A entrada do apartamento era uma porta ao lado da lavanderia, pintada de verde, mas descascando nas bordas. É aqui, Amara disse. Ethan olhou para o prédio, depois para ela. Tem certeza sobre isso? É o que está disponível. Ela saiu do carro e pegou a bolsa. Pela janela do passageiro, podia ver as gêmeas soltando os cintos. Estaremos no parque, Ethan disse. Me manda uma mensagem quando terminar. Vou mandar. Ela o viu ir embora com suas filhas no banco de trás. 1 ano atrás, ela nunca teria deixado um homem que mal conhecia levar seus filhos a lugar algum. Mas Ethan não era realmente um estranho, era... E as gêmeas haviam se apegado a ele com uma facilidade que a surpreendeu. O estúdio era pior do que as fotos online sugeriam. Um quarto pequeno com uma cozinha americana no canto e um banheiro que cheirava a mofo. As janelas davam para um beco e o chão rangia a cada passo. O aluguel é devido no primeiro dia de cada mês, o proprietário disse. Ele era um homem magro na casa dos 60 que não parava de checar o celular enquanto falava. Sem animais, sem fumar, sem música alta depois das 9. E crianças? O que tem elas? Está tudo bem eu ter 2 filhas. Elas têm 3 anos. O proprietário olhou ao redor do espaço pequeno. Onde elas dormiriam? Eu daria um jeito. Ele balançou a cabeça. Este lugar não é preparado para crianças. Seria melhor você procurar em outro lugar. Voltando para a rua, Amara sentiu a picada familiar da rejeição. Ela já havia passado por isso tantas vezes que já devia estar acostumada. Mas ainda doía. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Ethan. Como foi? Ela respondeu. Para o próximo. O segundo compromisso era do outro lado da cidade, em um bairro diferente. Casas antigas convertidas em apartamentos, com pequenos quintais frontais e ruas arborizadas. Este era uma unidade no subsolo de uma casa vitoriana. Ela mandou o endereço para Ethan, e ele estava esperando quando ela chegou. As gêmeas riam de algo, e Ethan parecia relaxado de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Como foi o parque? Ela perguntou. Divertido, Nia anunciou. O Sr. Ethan nos empurrou no balanço bem alto, e ele me ajudou na escalada, Nola acrescentou. Só fomos ao playground e voltamos, Ethan disse baixinho. Elas foram ótimas. O apartamento no subsolo era maior que o estúdio, com um quarto separado e uma área de estar que recebia luz decente das janelas altas. Mas parecia úmido, e o teto era baixo o suficiente para Ethan ter que se abaixar em alguns lugares. A proprietária era uma mulher jovem, que parecia atarefada e distraída. A última inquilina acabou de se mudar, ela explicou. Não tive tempo de limpar direito ou consertar os pequenos problemas. Que tipo de problemas? A porta do banheiro às vezes emperra, e tem um pequeno vazamento embaixo da pia da cozinha. Nada grave. Nada grave a menos que você estivesse vivendo com isso todo dia, pensou Amara. Vou precisar do primeiro mês de aluguel mais o depósito de segurança. A mulher continuou. E vou precisar fazer uma verificação de crédito. Tudo bem. Além disso, devo mencionar. A inquilina de cima tem um bebê. Às vezes chora à noite. Espero que não seja um problema. Não, tudo bem. E não há vaga de estacionamento incluída. Só estacionamento na rua. Quando saíram do segundo apartamento, Amara se sentiu desanimada. Nenhum dos lugares era o que ela chamaria de lar. Mas lar era um luxo que ela não podia pagar no momento. Almoço? Ethan sugeriu enquanto colocavam as gêmeas de volta nas cadeirinhas. Eu deveria continuar procurando.
Talvez dirigir por aí e ver se há placas de aluga-se que perdi online. As meninas estão ficando irritadiças e você parece cansada. Estou bem. Eu sei que você está bem. Mas quando foi a última vez que comeu algo? Amara percebeu que não conseguia lembrar. Café e meia torrada no café da manhã, talvez. Tem um lugar familiar perto daqui, Ethan disse. Bons hambúrgueres, giz de cera na mesa. Poderíamos comer e depois dirigir procurando placas. 20 minutos depois, estavam acomodados em uma cabine no Mel's Diner, observando as gêmeas colorirem os descansos de papel. O restaurante estava movimentado, mas não muito barulhento, cheio de famílias e casais mais velhos, desfrutando um almoço tranquilo. Então, o que você achou dos apartamentos? Ethan perguntou. O lugar no subsolo pode funcionar. Não é perfeito, mas é maior do que temos agora. Parecia úmido. Um desumidificador ajudaria com isso. O teto era muito baixo. Eu não sou tão alta, mas as meninas vão crescer. Quando elas ficarem grandes demais para ele, talvez eu consiga pagar algo melhor. Ethan ficou quieto enquanto a garçonete trazia a comida. Sanduíche de queijo grelhado e frutas para as gêmeas, um hambúrguer para ele, uma salada para ela. E que tal ficar onde você está agora? Ele perguntou. Só mais um pouco, enquanto encontra algo melhor. O irmão da Sra. Kim está voltando a morar lá neste fim de semana. Não posso ficar. Então você tem 3 dias. Tenho 2 dias. Preciso sair amanhã à noite. Isso não é muito tempo. É o tempo que tenho. Nia beliscou seu sanduíche de queijo, tirando a crosta em pedacinhos. Mamãe, por que a gente não pode mais morar na mesma casa? Porque a pessoa que é dona da casa precisa do quarto de volta para outra pessoa. Onde a gente vai morar? Estou trabalhando nisso, querida. Não se preocupe. A gente pode morar com o Sr. Ethan. A pergunta pairou no ar. Amara sentiu as bochechas esquentarem e Ethan quase engasgou com o hambúrguer. Não é assim que funciona, Nia. Amara disse gentilmente. O Sr. Ethan tem a casa dele e nós precisamos encontrar nosso próprio lugar. Mas a casa dele é legal e tem uma cama grande lá em cima. Come seu sanduíche. Nola olhou para cima da sua taça de frutas. Eu também gosto da casa do Sr. Ethan. Eu sei que gosta, mas não podemos simplesmente nos mudar para a casa das pessoas porque gostamos da casa delas. Por que não? Como explicar complicações adultas para uma criança de 3 anos? Como explicar orgulho e independência e o medo de dever a alguém mais do que você pode pagar? Porque não é assim que o mundo funciona, Amara disse finalmente. Depois do almoço, eles dirigiram pelo bairro, procurando placas de aluguel. Encontraram 3 possibilidades: um apartamento sobre a garagem atrás de uma casa grande, um duplex, com um pequeno quintal frontal e uma casinha minúscula que parecia ter sido uma dependência. Amara anotou os números de telefone, mas quando ligou do carro, 2 já haviam sido alugados. O terceiro proprietário disse que entraria em contato depois de verificar suas referências. Isso é impossível, ela disse, desligando o telefone. Vai só levar um tempo. Eu não tenho tempo. Tenho até amanhã, à noite. No banco de trás, as gêmeas estavam ficando inquietas. Nola estava reclamando de fome de novo, mesmo que tivessem acabado de comer. Nia estava chutando o banco da frente e perguntando quando poderiam ir para casa. Talvez devêssemos voltar, Ethan disse. Deixá-las ter um tempo de calma. Para onde? Não tenho lugar para elas terem tempo de calma. Minha casa, por enquanto. Amara queria discutir, mas estava cansada. Cansaço profundo, daqueles que nada tinham a ver com não ter dormido bem no sofá-cama. Só por algumas horas, ela disse, enquanto faço mais ligações. De volta à casa geminada, as gêmeas desapareceram na sala com seus livros de colorir. Ethan fez café enquanto Amara sentava à mesa da cozinha com seu laptop, rolando pelos sites de aluguel que já havia checado 3 vezes. Achou algo novo? Ele perguntou, colocando uma caneca ao lado dela. As mesmas coisas. Tudo muito caro ou já alugado. Seu telefone tocou. O nome de Tasha apareceu na tela. Preciso atender, ela disse. Ei, garota. A voz de Tasha era calorosa, mas preocupada. Estive preocupada com você o dia todo. Onde você está? Ainda na casa do Ethan. Ethan? Ethan quem? Ethan Ward, da faculdade. Houve uma longa pausa. Você quer dizer o cara que deixou você grávida e se mudou para o Colorado?
Ele não sabia que eu estava grávida, porque ele não se deu ao trabalho de manter contato depois que foi embora. É complicado, Tasha. Querida, o que você está fazendo? Por favor, me diga que você não está caindo nas desculpas dele já. Não estou caindo em nada. Precisava de um lugar para ficar ontem à noite e ele ofereceu. E hoje à noite? Amara olhou ao redor da cozinha de Ethan. Bancadas limpas, flores frescas no parapeito da janela, materiais de arte infantis espalhados na mesa onde as gêmeas tinham colorido. Não sei sobre hoje à noite. Venha ficar comigo. Vou arrumar espaço de algum jeito. Você mora em um estúdio. E daí? Vamos dar um jeito. Pelo menos você sabe que eu não vou desaparecer quando as coisas ficarem complicadas. Tasha. Estou falando sério, Amara. Não deixe ele mexer com sua cabeça. Você tem se saído bem sem ele por 4 anos. Eu sei. Sabe mesmo. Porque você parece que já está começando a depender dele. Depois que desligou, Amara ficou sentada encarando o telefone. Tasha estava certa sobre algumas coisas. Ela tinha se saído bem sem Ethan. Ela tinha administrado tudo sozinha. Gravidez, parto, noites sem dormir, primeiros passos, primeiras palavras, primeiros dias de creche. Ela tinha construído uma vida para si e para as gêmeas que não era perfeita, mas funcionava. Mas ela estava cansada de fazer tudo sozinha. Cansada de tomar todas as decisões por conta própria. Cansada de ser a única responsável por tudo que dava certo ou errado na vida delas. Notícia ruim? Ethan perguntou da porta. Só minha amiga verificando como estou. Aquela que acha que sou uma pessoa terrível. Ela não te conhece. Ela sabe que eu te deixei. Ela sabe disso. Ethan sentou-se à mesa, em frente a ela. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando eu fui para o Colorado, você estava planejando me contar sobre a gravidez? Amara ficou quieta por um momento. Eu ia te contar antes de você ir, mas você estava tão animado com o trabalho, e nós havíamos conversado sobre talvez dar um tempo mesmo, ver se a distância funcionaria ou se deveríamos apenas terminar. Eu não queria que você ficasse só por causa do bebê, mas você tentou me contatar depois que eu fui embora. Quando descobri que eram gêmeos, fiquei assustada. Achei que você deveria saber. Achei que você gostaria de saber. Eu teria voltado imediatamente. Teria? Mesmo? Ou teria mandado dinheiro e visitado quando pudesse? Ele não respondeu imediatamente, e ela o respeitou por pensar em vez de apenas dar a resposta que ela poderia querer ouvir. Acho que eu teria voltado, ele disse finalmente, mas não posso ter certeza. As pessoas dizem muitas coisas que acham que fariam, mas até você estar na situação. Até você estar na situação. Da sala veio o som das gêmeas discutindo sobre giz de cera. Nada sério, apenas a briga usual que acontecia quando ficavam cansadas. Eu provavelmente deveria dar o jantar para elas e encontrar um lugar para ficar hoje à noite, Amara disse. E se você ficasse aqui de novo, só até encontrar algo permanente? Ethan, 2 ou 3 dias a mais. O tempo que for preciso. Isso não é justo com você. Por que não? Porque este não é um problema seu para resolver. Talvez eu queira que seja meu problema. As palavras pairaram entre eles, pesadas de implicação. Lá fora, o sol do final da tarde entrava pelas janelas da cozinha, projetando sombras longas sobre a mesa. Não posso deixar você me resgatar, Amara disse baixinho. Não vou ser alguém que precisa de resgate. E se não for sobre resgatar? E se for só sobre ajudar? Qual a diferença? Resgatar é algo que você faz por alguém que não consegue cuidar de si mesmo. Ajudar é algo que você faz por alguém que tem cuidado de tudo sozinho e talvez queira um pouco de companhia. Antes que Amara pudesse responder, Nia apareceu na porta da cozinha. Mamãe, a gente pode tomar um lanche? Que tipo de lanche? Os biscoitinhos de peixinho. Ethan se levantou e checou seus armários. Não tenho biscoitinhos de peixinho, mas tenho biscoitos normais e queijo. Tá bom. Enquanto ele preparava um prato de biscoitos e fatias de queijo, Amara o observou se movimentar pela cozinha com familiaridade descontraída. Aquele era o espaço dele, mas ele estava compartilhando sem fazer lá se sentir uma convidada ou um incômodo. Sr. Ethan? Nia disse, com a boca cheia de biscoitos. Você tem filhos? Não, não tenho. Por que não? Nunca conheci alguém com quem quisesse ter filhos. Mas você gosta de crianças. Eu gosto de você e da sua irmã.
Você quer ter filhos algum dia? Ethan olhou para Amara antes de responder. Talvez, se eu conhecesse a pessoa certa. A mamãe quer mais bebês, Nola anunciou, juntando-se à irmã no balcão. Mas ela diz que a gente não pode pagar por mais bebês agora. Nola, Amara disse com seu tom de advertência. O quê? Você disse isso. Algumas conversas são só para a família, lembra? O senhor e Ethan é família? Outra pergunta, carregada de uma criança de 3 anos, que não entendia a complexidade do que estava perguntando. O Sr. Ethan é... Amara lutou pelas palavras certas. O Sr. Ethan é seu pai biológico, mas família é mais complicado do que só biologia. O que é biológico? Significa que ele ajudou a fazer vocês, antes de vocês nascerem. Tipo como as sementes ajudam a fazer flores. Algo assim. Nia e Nola olharam para Ethan com novo interesse, como se o estivessem vendo pela primeira vez. Você é nosso papai? Nia perguntou. A pergunta era tão direta, tão inocente, que Ethan demorou um momento para encontrar a voz. Biologicamente, sim, ele disse cuidadosamente. Mas ser papai é mais do que biologia. É sobre estar presente todos os dias, cuidar de vocês e ajudá-las a aprender sobre o mundo. A mamãe faz tudo isso, Nola disse. Ela faz. Sua mamãe é incrível. Mas você poderia ajudar também, Nia disse, com a lógica de uma criança que via soluções simples para problemas complicados. Se sua mamãe quisesse que eu ajudasse, eu adoraria. As duas meninas se viraram para olhar para Amara, expectantes. O peso da esperança delas, combinado com a pergunta nos olhos de Ethan, era quase demais para suportar. É complicado, ela disse finalmente. Essas são decisões de adulto que levam tempo para serem resolvidas. Quanto tempo? Nia perguntou. Não sei, querida. A gente pode ficar aqui enquanto você resolve? Da boca das crianças. Às vezes, os problemas mais complexos tinham as soluções mais simples, pelo menos na perspectiva de uma criança. Vamos ver, Amara disse. A resposta universal dos pais quando você precisava de tempo para pensar. Naquela noite, depois que as gêmeas tinham jantado e tomado banho no banheiro de cima de Ethan, Amara sentou na beira da cama de hóspedes, lendo uma história para elas. Ethan havia encontrado um livro ilustrado na estante dele, algo deixado por um inquilino anterior, e as meninas estavam encantadas com a história de um ursinho que se perdia na floresta, mas encontrava o caminho de casa. Lê de novo, Nola pediu quando Amara terminou. Está ficando tarde. Hora de dormir. Mas eu não estou com sono. Seu corpo precisa descansar para crescer grande e forte. Ethan apareceu na porta com uma pequena luz noturna na mão. Encontrei isso no armário do corredor. Obrigada. Ele a ligou ao lado da cama, projetando um brilho suave pelo quarto. Boa noite, meninas. Boa noite, Sr. Ethan, elas disseram em coro. Você lê uma história pra gente amanhã? Nia perguntou. Se vocês ainda estiverem aqui amanhã, eu adoraria ler uma história para vocês. A gente vai estar, Nia disse com a confiança de uma criança que acreditava em finais felizes. Lá embaixo, Amara e Ethan sentaram-se em extremos opostos do sofá. O espaço entre eles preenchido por tudo que não estavam dizendo. A casa estava quieta, exceto pelo som distante das gêmeas, se acomodando para dormir no andar de cima. Eu estive pensando naquelas mensagens, Ethan disse. As que nunca chegaram até mim. O que tem elas? Quero verificar minhas contas de e-mail antigas. Ver se consigo descobrir o que aconteceu. Isso importa agora? Importa para mim. Se houve um motivo para aquelas mensagens não terem chegado, você acha que alguém as bloqueou de propósito? Não sei, mas quero descobrir. Amara encolheu as pernas sob o corpo, afundando-se mais no sofá. Minha amiga Tasha acha que você vai desaparecer de novo quando isso ficar complicado. E você? O que acha? Acho que você está falando sério agora. Mas ter intenções e agir quando fica difícil são duas coisas diferentes. Justo. É mesmo? Porque você realmente foi embora antes. Fui. E me arrependi todos os dias desde então. Por quê? Por nossa causa? Ou porque você passou 4 anos se mudando sem encontrar o que procurava? Ele ficou calado por um longo momento. Ambos, talvez. Eu fui embora porque tinha 26 anos e medo de me estabelecer. Achei que havia algo mais por aí que eu precisava encontrar primeiro. E encontrou. Não. Encontrei muitos empregos e muitos lugares temporários para morar e muitas pessoas com quem não me conectei.
Descobri que fugir não leva você a lugar nenhum. Então você voltou. Voltei porque foi aqui que deixei a melhor coisa que já tive. As palavras pairaram entre eles, honestas e vulneráveis. Amara sentiu o peito apertar com uma emoção antiga, amor, mágoa e esperança todos misturados. Não somos as mesmas pessoas de 4 anos atrás. Ela disse. Não, não somos. Estamos mais velhos, talvez mais sábios. Definitivamente, mais cuidadosos. Tenho responsabilidades agora que não tinha antes. Eu sei, e não vou submeter as meninas a uma porta giratória de pessoas entrando e saindo da vida delas. Se você vai fazer parte disso, tem que entrar de cabeça. Entendo. Entende mesmo? Porque entrar de cabeça significa buscar na escola, levar ao médico e birras no supermercado. Significa estar cansada o tempo todo, nunca ter dinheiro suficiente e se preocupar constantemente se está estragando elas. Também significa primeiras palavras, histórias na hora de dormir, manhãs de Natal e vê-las descobrir o mundo. Você nunca fez isso antes. Você também não. 4 anos atrás. Era verdade. Ela tinha aprendido a ser mãe do mesmo jeito que todo mundo, um dia de cada vez, improvisando no caminho. Fique, Ethan disse baixinho. Não para sempre. Não até você resolver tudo. Só fique até encontrar um lugar que seja certo para você e as meninas. Um lugar que você escolha porque quer, não porque é a única opção. E depois a gente descobre o que vem a seguir. Juntos ou separados, o que parecer certo. Você ficaria bem com separados. Ficaria de coração partido, mas respeitaria qualquer decisão que você tomasse. Amara olhou ao redor da sala de estar dele. Os livros na estante, as fotos na lareira, a forma como a luz da cozinha entrava quentinha no ambiente. Parecia um lar de um jeito que ela não sentia há anos. Mais 2 dias, ela disse finalmente, enquanto procuro algo melhor. Mais 2 dias, ele concordou. Mas mesmo ao dizer isso, Amara sabia que 2 dias podiam não ser tempo suficiente para encontrar um apartamento. E ela começava a suspeitar que podiam não ser tempo suficiente para entender o que sentia pelo homem, sentado à sua frente, o homem que era o pai de suas filhas, e talvez, possivelmente, o amor que ela nunca tinha superado de verdade. A manhã seguinte começou com uma pequena crise. Nola acordou tossindo, não aquele tipo de tosse assustadora que leva ao pronto-socorro, mas aquela coceira persistente que vem com a mudança das estações. Amara a encontrou sentada na beirada da cama grande, segurando seu coelhinho e com uma cara miserável. Minha garganta dói, Nola sussurrou. Eu sei. Querida, deixa eu pegar seu remédio. Amara sempre carregava um kit pequeno com tudo que as gêmeas poderiam precisar. Tilenol infantil, um espaçador para as crises ocasionais de asma da Nola, band-aids e o pequeno inalador que a Droar Martinez tinha receitado para situações como essa. Ela está bem? Ethan apareceu na porta, já vestido para o trabalho. Só coisa de estação. Ela fica assim todo ano, quando o tempo muda. Amara mediu a dose certa do remédio e mostrou a Nola como usar o espaçador com o inalador. A rotina era tão familiar que ela podia fazer meio dormindo, mas percebeu Ethan observando com atenção, como se estivesse memorizando cada passo. Melhor? Ela perguntou quando Nola terminou. Um pouquinho. Ótimo. Agora vamos colocar um café da manhã em você. Não preciso ir trabalhar antes das 10, Ethan disse. Eu poderia ficar com ela enquanto você leva a Nia à creche. Ela não pode ir à creche quando está doente. Eles não aceitam. Então você vai faltar ao trabalho. Vou ligar, usar um dia de atestado. E se eu ficasse com ela no seu lugar? Assim você não precisa faltar. Amara parou no meio de pegar as roupas da Nola. Você não conhece a rotina dela quando está doente. Então me ensina. Ethan, você não pode simplesmente... Por que não? Ela também é minha filha. As palavras pairaram no ar, simples, verdadeiras e complicadas ao mesmo tempo. Você nunca cuidou de uma criança doente antes? Não. Mas já cuidei de adultos doentes, animais doentes, plantas doentes. O básico é o mesmo. Remédio quando necessário, líquidos, descanso, conforto. Ela fica grudada quando não está se sentindo bem. Pode chorar. Então eu vou confortá-la. Ela pode vomitar. Então eu vou limpar. E se ela piorar? Então eu ligo para você. E se você achar que ela precisa de um médico, eu levo ao consultório da doutora Martinez.
Amara percebeu que estava ficando sem objeções. Não porque não houvesse preocupações válidas sobre deixar Nola com alguém novo, mas porque as respostas de Ethan eram razoáveis e calmas. Você realmente quer fazer isso? Eu realmente quero fazer isso. Ok. Mas vou anotar tudo. O horário do remédio, o número da Dra. Martinez, o que ela gosta de comer quando está doente, como saber se está piorando. O que você precisar anotar. 1 hora depois, Amara estava dirigindo para o trabalho com uma lista de instruções para Ethan que tinha 3 páginas. Ela tinha ligado para a creche Passinhos para avisar que Nola estava doente e tinha deixado Nia com promessas de buscar ele às 6. Mamãe preocupada, Nia observou enquanto Amara a registrava. Um pouquinho. Mas o Sr. Ethan é legal. Sim, ele é. E a Nola gosta dele. Gosta. Então vai ficar tudo bem. Às vezes, crianças de 3 anos tinham mais sabedoria do que os adultos lhes davam crédito. No banco, Amara mergulhou no trabalho com o foco de quem precisava de distração. Processou pedidos de empréstimo, respondeu perguntas de clientes e fechou contas com eficiência mecânica. Mas a cada hora, ela checava o celular em busca de mensagens de Ethan. 10:30. Nola comeu torrada e suco de laranja, lendo histórias no sofá. 12:15. Almoço foi canja e bolachas de água e sal. Comeu cerca de metade, sem febre. 14:00. Hora da soneca. Quis o coelhinho e pediu para eu deixar a porta aberta para me ouvir na cozinha. 15:45. Acordada e se sentindo melhor. Estamos colorindo na mesa da cozinha. Cada mensagem fazia seus ombros relaxarem um pouco mais. Quando seu turno terminou às 5, ela quase estava ansiosa para ver como o dia tinha sido. Ela buscou Nia primeiro, que tagarelou o caminho todo para casa sobre seu dia na creche. O Tommy trouxe seu hamster de estimação para mostrar e contar, e a senhora Rodrigues deixou a gente acariciar ele bem de leve, e depois pintamos desenhos de animais. E eu pintei um hamster, mas parecia mais um gato. E, parece um bom dia, Amara disse, entrando na garagem de Ethan. A Nola já está boa? Vamos descobrir. Elas encontraram Nola e Ethan na sala, cercados por livros de colorir e giz de cera. Nola estava deitada de bruços no carpete, colorindo cuidadosamente um desenho de borboleta. Ela olhou para cima quando entraram, e seu rosto se abriu num sorriso. Mamãe, olha o que eu fiz. Ela mostrou um desenho que era basicamente rabiscos roxos e verdes, mas ela estava orgulhosa. Está lindo, querida. Como está se sentindo? Melhor. O Sr. Ethan fez canja para mim e lemos 5 livros e ele me ensinou a fazer aviões de papel. Aviões de papel? Ethan se levantou do chão, segurando um pedaço de papel dobrado em triângulos surpreendentemente precisos. Encontrei alguns papéis de rascunho e pensei em tentar. Ela tem boa coordenação motora. Posso fazer um? Nia perguntou, já estendendo a mão para o papel. Claro. Pelos 20 minutos seguintes, Amara observou Ethan ensinar as 2 meninas a dobrar papel em aviões. Ele era paciente com os dedinhos delas, ajudando-as a fazer vincos sem tomar conta do projeto. Quando o avião de Nia caiu no sofá, ele mostrou como ajustar as asas. Quando o de Nola voou até o outro lado da sala, ele comemorou como se ela tivesse acabado de ganhar um prêmio. Você é bom nisso, Amara disse baixinho. Em aviões de papel, em estar com elas. É fácil estar com elas. Não quando estão doentes e irritadiças. Não quando estão cansadas e fazendo birra. Não quando estão testando cada limite que você impõe. Não tivemos nenhuma birra hoje, mas se tivéssemos, eu teria dado um jeito. Como pode estar tão confiante em algo que nunca fez? Porque quero aprender. E porque elas são metade você, o que significa que, provavelmente, são mais inteligentes e fortes do que parecem. O elogio a pegou de surpresa. Não porque fosse inesperado, mas porque era o tipo de coisa que ele costumava dizer quando estavam na faculdade, observações casuais que mostravam que ele tinha prestado atenção em quem ela era, não apenas em sua aparência. Vou começar o jantar, ela disse. Já está pronto. Frango com arroz na panela elétrica. Deve ficar pronto em cerca de 1 hora. Você fez o jantar? Imaginei que você estaria cansada depois do trabalho e queria contribuir com algo além de só ser uma babá. Você não é uma babá. Você é o pai delas.
As palavras saíram antes que ela pudesse deter elas, simples e definitivas, reconhecendo aquilo que todos vinham evitando nos últimos dias. Eu sou? Ele perguntou baixinho. De verdade? Biologicamente, obviamente. Mas hoje você agiu como o pai delas. Naquela noite, depois do jantar, dos banhos e das histórias na hora de dormir, Amara se viu sentada em frente a Ethan na mesa da cozinha dele novamente. Mas desta vez, ela não estava olhando anúncios de aluguel no laptop. Desta vez, ela estava olhando para ele. Tenho algo para te mostrar, ele disse, pegando o celular. Encontrei aquelas contas de e-mail antigas. Ele abriu o aplicativo de e-mail e navegou até uma pasta chamada Mensagens Bloqueadas. Lá, em uma lista de e-mails filtrados, estavam 3 mensagens do endereço de e-mail antigo de Amara. Encontrei elas por volta do horário do almoço, ele disse, enquanto Nola dormia. Amara encarou a tela do celular. Os assuntos eram exatamente o que ela lembrava de ter digitado. Notícia importante. Por favor, me ligue. E elas chegaram, e são lindas. Foram filtradas automaticamente, Ethan explicou. Marcadas como spam potencial e enviadas para uma pasta que eu nunca checava. Mas por quê? Meu endereço de e-mail não era suspeito. Acho que alguém configurou o filtro manualmente. Olha isso. Ele mostrou as configurações do filtro. Lá estava, uma regra que enviava automaticamente qualquer e-mail do endereço dela para a pasta de bloqueados. Quem teria feito isso? Alguém com acesso ao meu e-mail. Alguém que sabia seu endereço e não queria que eu visse mensagens suas. O estômago de Amara embrulhou quando as implicações a atingiram. Você acha que alguém deliberadamente me impediu de entrar em contato com você? Não quero acreditar nisso. Mas não consigo pensar em outra explicação. Quem tinha acesso ao seu e-mail naquela época? Só a família. Minha mãe, minha irmã. Dei minhas senhas para elas em caso de emergência quando viajava a trabalho. Sua mãe. Não tenho certeza, mas ela nunca gostou de mim. Ela achava que eu era muito novo para levar alguém a sério. Queria que eu focasse na carreira, visse o mundo, mantivesse minhas opções abertas. E quando você foi para o Colorado, ela provavelmente achou que tinha conseguido o que queria, até você tentar entrar em contato comigo. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de 4 anos de oportunidades perdidas pairando entre eles. Eu deveria ter tentado mais para te encontrar, Amara disse finalmente. Deveria ter ligado para seu trabalho, ou para sua irmã, ou aparecido na casa da sua mãe. Você não deveria ter precisado. Você enviou e-mails. Isso deveria ter sido o suficiente. Mas não foi suficiente, porque alguém se certificou de que não fosse. Vou falar com ela. Amanhã. Preciso saber a verdade. E se ela negar, então vou mostrar as provas e pedir que ela explique como mais isso poderia ter acontecido. E se ela admitir, então vou ter que decidir o que isso significa para nosso relacionamento daqui para frente. Amara esticou a mão sobre a mesa e tocou a mão dele. O que quer que tenha acontecido não é sua culpa. Você não sabia. Mas eu deveria ter tentado mais para manter contato com você. Mesmo depois que fui embora, deveria ter ligado ou escrito ou algo assim. Deixei o orgulho e a distância fazerem o trabalho de terminar as coisas entre nós. Nós dois fizemos isso. Sim, mas você tinha um bom motivo. Você estava lidando com gravidez, parto e cuidando de 2 bebês. Eu só estava, fugindo de qualquer coisa que parecesse muito real. E agora? Agora quero parar de fugir. Agora quero lidar com coisas reais, mesmo quando são complicadas. Falando em complicado, Amara disse, tenho pensado na situação do apartamento. Encontrou algo promissor? Na verdade, sim. A senhora Rodrigues na creche mencionou que a prima dela tem uma casa geminada para alugar. 2 quartos no andar de cima, preço razoável, contrato mensal depois de 6 meses. Ela vai me mostrar amanhã. Parece perfeito. Parece, mas tenho pensado. E se eu ficasse aqui um pouco mais? Não permanentemente, ela acrescentou rapidamente. Só até eu ter uma noção melhor se isso vai funcionar. Isso, você, nós, copaternidade, seja lá o que isso for. Ethan ficou quieto por um momento e Amara ficou preocupada de ter exagerado. Feito suposições. Pedido demais. Eu gostaria disso, ele disse finalmente. Gostaria muito. Tenho condições. Diga, eu pago aluguel.
Não muito, mas alguma coisa. Não vou ser uma casa de caridade. Ok. Eu cuido das rotinas das meninas. Você pode ajudar, mas ainda sou a principal responsável. Entendido. E se isso não der certo, eu vou embora sem drama. Separação limpa, acordo de custódia compartilhada, sem mágoas. Concordo, embora espero que não chegue a isso. Eu também. Mas preciso saber que tenho um plano de saída se as coisas ficarem complicadas. O que tornaria as coisas complicadas demais? Amara pensou nisso. Se sua família não conseguir nos aceitar, se os vizinhos começarem a fofocar de formas que afetem as meninas, se não conseguirmos descobrir como ser co-pais sem voltar aos velhos padrões que não funcionaram. Quais velhos padrões? Você tomar decisões e esperar que eu as aceite. Eu ser muito orgulhosa para pedir ajuda quando preciso. Nós dois, evitando conversas difíceis até que virem brigas. Estamos tendo uma conversa difícil agora e não está virando briga. É verdade. Talvez tenhamos aprendido algo em 4 anos. Talvez tenhamos. Na manhã seguinte, Ethan saiu cedo para o trabalho. Tinha uma reunião com seu supervisor sobre um novo projeto e queria chegar lá antes que o café esfriasse e o clima ficasse tenso. Amara levou as 2 meninas à creche. Nola estava se sentindo completamente melhor e depois dirigiu até seu trabalho no banco, mas não conseguia se concentrar em pedidos de empréstimo e atendimento ao cliente. Sua mente não parava de vagar para a conversa que sabia que Ethan estava planejando ter com sua mãe. Por volta do horário do almoço, seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? É Amara Lewis. A voz era seca e formal, familiar de um jeito que apertou o estômago de Amara. Sim, aqui é Marjorie Ward, mãe do Ethan. Acho que precisamos conversar. Amara saiu do banco, para o estacionamento onde poderia falar em privado. Senhora Ward, soube que você e suas filhas estão hospedadas na casa do Ethan. Estamos. Também soube que você acredita que o Ethan é o pai de suas filhas. Ele é o pai de minhas filhas. Essa é uma alegação séria. Não é uma alegação, é um fato. Fatos podem ser verificados. Você fez um teste de paternidade? Amara sentiu calor subir em suas faces. Não preciso de um teste de paternidade para saber com quem eu estava me relacionando 4 anos atrás. A memória pode ser falha, especialmente quando há motivação financeira para Parry. A voz de Amara foi afiada o suficiente para cortar vidro. O que quer que esteja insinuando, pode guardar para si. Não estou insinuando nada. Estou afirmando fatos. Você é uma mãe solteira com dificuldades financeiras e meu filho tem um bom emprego e uma renda estável. Seria natural. Natural o quê? Enganá-lo com filhos de outra pessoa? Inventar uma história sobre e-mails bloqueados e mensagens filtradas? Houve silêncio do outro lado da linha. Como você sabe sobre os e-mails bloqueados? Marjorie perguntou. E sua voz estava mais baixa agora. Porque o Ethan os encontrou ontem, em uma pasta chamada Mensagens Bloqueadas, com uma regra de filtro configurada para excluir automaticamente qualquer coisa do meu endereço de e-mail. Isso não prova nada. Prova que alguém com acesso à conta de e-mail dele não queria que ele soubesse de mim. Alguém que sabia meu endereço de e-mail e se deu ao trabalho de configurar um filtro para garantir que minhas mensagens nunca chegassem a ele. Você não entende a situação. Então, me explique. O Ethan tinha 26 anos, tinha toda a vida pela frente, uma boa oportunidade de trabalho, uma chance de ver o país, de construir uma carreira sem estar preso por mim, por ninguém. Ele não estava pronto para o tipo de responsabilidade que você estava tentando colocar sobre ele. Essa não era uma decisão sua para tomar. Sou a mãe dele. É meu trabalho protegê-lo. De quê? De saber que era pai? De ter a chance de fazer suas próprias escolhas? De cometer um erro que teria arruinado seu futuro? As palavras pairaram no ar entre elas, feias e reveladoras. Você acha que minhas filhas são um erro? Amara disse baixinho. Acho que uma gravidez não planejada aos 26 teria sido um erro para ele, sim. Bem, agora é tarde demais. Elas existem. São lindas, inteligentes e engraçadas, e são filhas dele. Quer você goste ou não. O que você quer dele? Quero que ele seja o pai delas. Não o dinheiro dele, não a casa dele, não o sobrenome dele. Só ele, aparecendo e estando presente na vida delas. E você?
O que você quer dele para você mesma? Era uma boa pergunta. Uma pergunta importante. E Amara se viu pensando seriamente nisso, em vez de apenas reagir à implicação por trás. Quero ver se podemos construir algo real desta vez. Algo baseado em quem somos agora, não em quem éramos na faculdade. E se não conseguir, então vamos descobrir como ser copais sem ficarmos juntos. Muita gente faz isso. Você realmente ficaria bem com isso? Prefiro tê-lo na vida delas apenas como pai, do que não tê-lo na vida delas de forma alguma. Marjorie ficou quieta por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava diferente, menos defensiva, mais cansada. Eu configurei aqueles filtros de e-mail, ela disse. Quando o Ethan estava consertando o celular, ele me deu as senhas para checar mensagens importantes do trabalho. Vi seu nome nos contatos dele e o reconheci da época em que vocês namoravam. Então você decidiu ajudar o tempo e a distância a terminar as coisas entre nós. Achei que fosse melhor para todos. Um corte limpo em vez de um adeus prolongado. Não achou que ele tinha o direito de fazer essa escolha por si mesmo? Achei que ele me agradeceria depois, quando estivesse estabelecido na carreira e pronto para começar uma família com alguém mais adequada. Mais adequada do que uma mulher negra do lado pobre da cidade. Mais adequada do que alguém que ele conheceu na faculdade quando mal era adulto. Era uma resposta cuidadosa, mas Amara ouviu o que não estava sendo dito. Já tinha ouvido antes, em comentários sutis e olhares significativos durante os meses em que namorou Ethan na faculdade. Senhora Ward, vou dizer isso uma vez, e depois vou desligar. Seu filho é um homem adulto, que pode tomar suas próprias decisões sobre sua vida e seus filhos. Você interferiu em algo que não era da sua conta e custou a ele 4 anos da vida de suas filhas. Se quiser fazer parte da vida delas daqui para frente, precisa se desculpar com ele e comigo, e precisa tratar todos nós com respeito. Se não conseguir fazer isso, então pode ficar fora de nossas vidas completamente. Você não pode me impedir de ver minhas netas. Não estou impedindo você de nada, mas não vou forçar minhas filhas a passar tempo com alguém que não respeita a mãe delas. Amara desligou antes que Marjorie pudesse responder. Suas mãos estavam tremendo, mas ela se sentia mais clara do que nos últimos dias. Algumas conversas não podiam ser evitadas para sempre. Naquela noite, Ethan chegou em casa parecendo que tinha passado por uma batalha. Ele se sentou à mesa da cozinha enquanto os gêmeos coloriam na sala, e Amara lhe serviu uma xícara de café sem que ele pedisse. Como foi? Ela perguntou. Ela admitiu tudo. Os filtros de e-mail, as mensagens bloqueadas, tudo. Como você se sente com isso? Com raiva, decepcionado, triste, acho. Eu sempre soube que ela podia ser controladora, mas não pensei que fosse tão longe. O que você disse a ela? Que ela me custou 4 anos da vida das minhas filhas e que não sei se posso perdoar isso agora. E o que ela disse? Que estava me protegendo, que achou que eu era muito jovem para ficar preso a responsabilidades. Ela me ligou hoje. Ethan olhou para cima bruscamente. Ela o quê? Ligou para mim no trabalho. Basicamente me acusou de ser uma interesseira tentando te prender com os filhos de outra pessoa. O que você disse? Disse a ela que suas filhas não são um erro e que se ela quiser fazer parte da vida delas, precisa se desculpar e tratar todos nós com respeito. Me desculpe. Eu deveria ter imaginado que ela faria algo assim. Tudo bem. Eu consigo lidar com sua mãe. Ainda assim, ela não tinha o direito de te ligar no trabalho. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo os gêmeos rirem de algo no outro cômodo. Então, o que acontece agora? Amara perguntou. Agora a gente descobre como ser uma família. Seja como for que isso seja, mesmo com sua mãe desaprovando. Minha mãe vai ter que aprender a lidar com isso, ou vai escolher não fazer parte da nossa vida. A decisão é dela. Pode não ser tão simples. Pode não ser. Mas não vou deixá-la controlar minha vida mais. Tenho 30 anos. Posso escolher minha própria família. E você nos escolhe. Eu escolho você. Eu escolho elas. Eu escolho isso, seja lá no que isso se tornar. Lá fora, a chuva começou a cair novamente, a mesma chuva suave que os uniu no parque apenas alguns dias atrás. Mas desta vez, eles não estavam procurando abrigo da tempestade. Desta vez, eles eram o abrigo. A ligação chegou às 2 da manhã. Amara acordou com o celular vibrando no criado mudo ao lado do sofá-cama e, por um momento, não conseguiu lembrar onde estava. Então,
Viu a sala de estar de Ethan no brilho fraco da tela e lembrou. Eles estavam seguros. Estavam em casa, pelo menos por enquanto. Alô? Ela sussurrou. Amara. A voz estava trêmula, mais velha do que ela lembrava. É Marjorie Ward. Senhora Ward? O que houve? O Ethan está bem? Ethan está bem. Estou ligando. Por quê? Porque não consigo dormir. Fico pensando no que você disse ontem. Amara sentou-se na cama, instantaneamente acordada. Sobre o quê? Sobre se desculpar. Sobre tratá-la com respeito. A voz de Marjorie falhou. Eu estive errada sobre muitas coisas e não sei como consertar. Senhora Ward, por favor, deixe-me dizer isso antes que eu perca a coragem. Marjorie respirou fundo, trêmula. Eu me intrometi em algo que não era da minha conta. Tomei uma decisão que não era minha para tomar. E custei ao meu filho 4 anos com suas filhas. Amara não soube o que dizer. Não era a conversa que esperava ter às 2 da manhã. Eu estava com medo. Marjorie continuou. Quando vi seus e-mails, tive medo de que Ethan desistisse de tudo pelo que trabalhou. Mas essa deveria ter sido a escolha dele. Sim, deveria. E eu estava errada sobre você. Sobre o tipo de pessoa que você é. Sobre suas motivações. Senhora Ward, você poderia ter dito àquelas menininhas que o pai delas as abandonou. Poderia tê-lo pintado como vilão e feito com que o odiassem. Mas você não fez isso. Disse a elas que ele as amava, mas morava longe. Manteve a porta aberta para ele voltar. Amara sentiu lágrimas nos olhos. Elas mereciam saber que o pai não era um homem mau. Mesmo quando você achou que ele havia escolhido não responder às suas mensagens. Mesmo assim, isso exige um tipo especial de graça. O tipo que não demonstrei a você. Ambas ficaram em silêncio por um momento. Amara conseguia ouvir Marjorie respirar do outro lado da linha, reunindo coragem para o que viesse a seguir. Eu gostaria de conhecê-las, Marjorie disse finalmente. Minhas netas, se você permitir. Isso não depende só de mim. Depende do Ethan também. Eu sei. Mas queria perguntar a você primeiro. Porque você é a mãe delas, e porque lhe devo um pedido de desculpas pessoalmente, não apenas por telefone. Está bem. Está bem. Eu posso conhecê-las. Ou está bem. Você vai pensar a respeito. Está bem. Vou falar com o Ethan. Vamos combinar algo. Obrigada. Depois que Amara desligou, ficou deitada acordada olhando para o teto. Lá fora, o mundo estava quieto, exceto pelo som distante de um caminhão de entrega fazendo suas rondas de madrugada. Lá em cima, ela conseguia ouvir os gêmeos respirando profundamente no sono. 4 dias atrás, sua maior preocupação tinha sido encontrar um lugar para passar a noite. Agora estava navegando por dinâmicas familiares que nunca esperou fazer parte novamente. Na manhã seguinte era sábado, o que significava sem trabalho e sem creche. Os gêmeos acordaram cedo e cheios de energia, prontos para qualquer aventura que o fim de semana pudesse trazer. Podemos ir ao parque? Nia perguntou sobre o cereal. Podemos alimentar os patos? Nola acrescentou. Podemos fazer os dois, Ethan disse, enchendo novamente sua xícara de café. Mas primeiro preciso conversar com sua mamãe sobre algo. É conversa de adulto? Nia perguntou. É. Podemos desenhar enquanto vocês têm a conversa de adulto? Por um tempinho. Enquanto os gêmeos se acomodavam na frente da TV, com seus copos de suco, Amara contou a Ethan sobre a ligação tardia de sua mãe. Ela te ligou às 2 da manhã? Ele perguntou. Ela não conseguia dormir. Queria se desculpar. E como você se sente com isso? Não sei. Desconfiada, talvez? Como se isso pudesse ser outra forma dela tentar controlar a situação. Ou talvez ela realmente se sinta mal pelo que fez. Talvez. Mas sentir-se mal e mudar o comportamento são 2 coisas diferentes. Ethan assentiu lentamente. O que você acha de deixá-la conhecer as meninas? Acho que é sua decisão. Elas são suas filhas, mas ela é sua mãe. São nossas filhas, ele corrigiu gentilmente. E é nossa decisão. Nossas. A palavra ainda soava estranha vinda dele, mas Amara estava começando a gostar do som dela. Se fizermos isso, ela disse, tem que ser em nossos termos, em algum lugar público, não por muito tempo, e a gente vai embora se ela deixar alguém desconfortável. Concordo. E ela tem que entender que ser avó delas é um privilégio que ela conquista, não um direito que ela ganha automaticamente. Vou deixar isso claro. 2 horas depois,
Estavam sentados em um banco no Riverside Park, observando Nia e Nola correrem atrás de patos perto do lago. As meninas estavam encantadas com o passeio ar fresco, sol e a promessa de alimentar aves aquáticas com pão velho faziam uma manhã de sábado perfeita. Lá está ela, Ethan disse, acenando com a cabeça em direção ao estacionamento. Marjorie Ward caminhou em direção a eles lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal assustado. Ela era menor do que Amara lembrava, com aparência mais frágil, seu cabelo estava mais grisalho e havia novas linhas ao redor dos olhos. Ela parou a alguns metros do banco deles, segurando uma pequena sacola de presente. Obrigada por concordar com isso, ela disse a Amara. Obrigada pelo pedido de desculpas ontem à noite. Falei cada palavra com sinceridade. Ethan se levantou, e por um momento, Amara pensou que ele fosse abraçar a mãe. Em vez disso, permaneceu onde estava, mantendo certa distância entre eles. Mãe, Ethan, você está com boa aparência. Obrigado. A conversa parecia travada e formal, mas Amara supôs que era isso o que acontecia quando a confiança era quebrada. Levaria tempo para reconstruí-la, se é que poderia ser reconstruída. São elas? Marjorie perguntou, olhando para o lago onde os gêmeos riam de um pato particularmente ousado. Nia e Nola, Ethan confirmou. Elas são lindas. Sim, são. Elas se parecem com você naquela idade. O mesmo nariz, o mesmo jeito de se mover. Elas também se parecem com a Amara. Nola tem a teimosia dela. Ei, Amara protestou suavemente. Não sou teimosa, sou determinada. Viu? Ethan sorriu. Teimosa. Foi o primeiro momento de leveza que compartilharam na frente da mãe dele, e Amara viu a expressão de Marjorie suavizar um pouco. Gostaria de conhecê-las? Amara perguntou. Se estiver tudo bem com você. Meninas, Amara chamou. Venham aqui um minuto. Nia e Nola correram, as bochechas coradas de tanto correr atrás dos patos. Olharam para Marjorie com olhos curiosos, mas ficaram perto de Amara e Ethan. Nia, Nola, esta é a senhora Ward, Amara disse. Ela é a mamãe do Sr. Ethan. Oi, disse Nia educadamente. Nola apenas ficou olhando. Olá, meninas, disse Marjorie, e sua voz era mais suave do que Amara jamais ouvira. Trouxe algo para vocês. Ela estendeu a sacola de presente. Nia olhou para Amara pedindo permissão antes de aceitá-la. O que se diz? Amara incentivou. Obrigada. As duas meninas disseram em coro. Dentro da sacola havia 2 bichinhos de pelúcia pequenos, um pato para cada menina, macio e amarelo, perfeito para carregar pelo parque. Como os do lago, observou Nola, abraçando imediatamente seu pato. Exatamente como os do lago, concordou Marjorie. Quais são os nomes deles? Nia perguntou. Isso é com vocês. Eles ainda não têm nomes. Este é o Sunny, anunciou Nola, segurando seu pato. E este é o Fluffy, decidiu Nia. São nomes perfeitos, disse Marjorie, e pela primeira vez desde que Amara a conhecia, ela soou genuína em vez de apenas educada. Passaram a próxima hora caminhando pelo parque. Marjorie fez perguntas cuidadosas sobre os gêmeos, o que gostavam de comer, de que brincadeiras gostavam, se estavam animadas para começar o pré-escolar no ano seguinte. Ela ouviu a tagarelice delas sobre a creche, o hamster do amigo Tommy e o parquinho com o escorregador giratório. Ela não perguntou sobre os últimos 4 anos. Não fez comentários sobre oportunidades perdidas ou arrependimentos. Ela focou no presente, em conhecer suas netas, como elas eram agora. Quando Nola cansou de caminhar, Ethan a colocou nos ombros. Quando Nia deixou seu novo pato cair em uma poça, Marjorie a ajudou a limpá-lo sem alarde. Ela é diferente do que eu esperava, Amara disse baixinho para Ethan, enquanto Marjorie ajudava os gêmeos a coletar pedras interessantes. Diferente como? Mais calorosa, menos controladora. Talvez ela esteja tentando, ou talvez ela seja boa em fingir quando quer algo. Talvez, mas acho que ela está genuinamente arrependida. O tempo dirá. Enquanto voltavam em direção ao estacionamento, Marjorie caminhou ao lado de Amara. Obrigada, ela disse baixinho, por me dar uma chance. Estou dando uma chance por causa delas, Amara respondeu. Elas merecem conhecer a avó, se ela estiver disposta a ser uma boa avó. E se eu não for? Se eu estragar tudo? Então você não terá outra chance. Justo. Chegaram aos carros,
e Marjorie hesitou antes de se despedir. Seria tudo bem se eu ligasse em algum momento desta semana para saber delas? Amara olhou para Ethan, que assentiu levemente. Pode ligar, ela disse, mas não com muita frequência e não muito cedo de manhã. Claro. E se tiver preocupações sobre como estamos criando elas, você fala conosco em particular. Não nos sabota na frente delas. Entendo. Ótimo. Marjorie se despediu de Ethan com um abraço cuidadoso, hesitante, que sugeria que ambos ainda estavam descobrindo como ser família novamente. Então ela se ajoelhou para se despedir dos gêmeos. Obrigada por me deixarem conhecer-las hoje, ela disse a elas. Espero vê-las novamente, em breve. Você pode vir à nossa casa? Nia perguntou. Se sua mamãe e o Sr. Ethan disserem que está tudo bem, adoraria visitar a casa de vocês. Não temos uma casa agora, disse Nola, de forma prática. Estamos na casa do Sr. Ethan até a mamãe encontrar uma nova para nós. Marjorie pareceu surpresa, mas não comentou. Bem, onde quer que estejam morando, adoraria visitar se for convidada. Depois que ela foi embora, os 4 foram para o parquinho. Os gêmeos correram direto para os balanços e Ethan os empurrava, enquanto Amara se sentava em um banco próximo. Isso foi melhor do que eu esperava, ela disse, quando ele se juntou a ela. Ela estava se esforçando muito. Talvez demais. Como assim? Nunca a vi tão interessada no que crianças têm a dizer. Quando estávamos namorando, ela mal tolerava crianças em reuniões de família. Talvez se tornar avó mude as pessoas. Talvez. Ou talvez ela tenha percebido que ser legal com as crianças é o caminho mais rápido para voltar às suas boas graças. Você acha que isso tudo é uma atuação? Acho que ela é uma mulher inteligente que sabe que cometeu um erro e está tentando consertar. Se isso vem de um arrependimento genuíno ou só de querer controlar a situação, ainda não sei. Então o que fazemos? Observamos, damos a ela chances de se redimir e protegemos as meninas se ela começar a jogar joguinhos. Naquela noite, depois que os gêmeos jantaram e tomaram banho, pediram a Ethan para ler uma história antes de dormir. Ele fazia isso todas as noites desde que estavam na casa dele e tinha se tornado uma rotina que todos aguardavam. Hoje, ele leu um livro sobre uma família de ursos que fazia um piquenique. Os gêmeos se aconchegaram nele na cama grande, o cabelo ainda úmido do banho, seus novos patos embaixo dos braços. Senhor Ethan, Nia disse quando a história terminou. Sim, você vai ser nosso pai para sempre? A pergunta foi tão direta, tão confiante, que Ethan levou um momento para encontrar a voz. Eu gostaria de ser, ele disse finalmente. Se for isso que vocês querem. Nós queremos isso, disse Nola decididamente. Né, Nia? Né? Mas e a mamãe? O que tem ela? Ela também quer que você seja nosso pai para sempre? Vocês teriam que perguntar isso a ela. As 2 meninas viraram-se para olhar Amara, que estava encostada na porta, ouvindo a conversa. Mamãe? Nia instigou. Você quer que o Sr. Ethan seja nosso pai para sempre? Outra pergunta carregada de uma criança de 3 anos. Amara olhou para Ethan, que a observava, com uma expressão que ela não conseguia decifrar bem. Eu quero que o Sr. Ethan seja o pai de vocês pelo tempo que ele quiser ser, ela disse cuidadosamente. E quero que a gente descubra como ser uma família juntos. Os 4? Nola perguntou. Os 4. Nesta casa. Vamos ver. Ainda estamos descobrindo as coisas. Mas juntos? Juntos. As 2 meninas sorriram como se fosse a melhor notícia que tinham ouvido o dia todo. Talvez fosse. Depois que colocaram os gêmeos na cama e acenderam a luz de presença, Amara e Ethan se encontraram na cozinha novamente. Tinha se tornado o lugar deles, para conversas importantes, território neutro, onde podiam falar sem o peso da história sobre eles. Tenho pensado no duplex, Amara disse, aquele que a Sra. Rodrigues mencionou. E acho que devo dar uma olhada. Não porque quero sair daqui, mas porque preciso saber que tenho opções. Isso faz sentido. Também acho que devemos conversar sobre como isso fica a longo prazo. Se vamos fazer isso mesmo precisamos resolver as coisas práticas. Tipo, dinheiro, cuidado com as crianças, decisões sobre educação e saúde das meninas. O que acontece se discordarmos sobre algo importante? O que acontece se terminarmos? Isso também. Ethan ficou quieto por um momento,
girando sua caneca de café nas mãos. Eu não quero terminar, ele disse finalmente. Eu também não. Mas querer algo e fazer funcionar são duas coisas diferentes. Então, o que você sugere? Sugiro que a gente tente. Tente de verdade. Não só brincar de casinha por algumas semanas, mas realmente construir algo juntos, com regras, limites e conversas honestas sobre o que precisamos um do outro. Eu gostaria disso. Mesmo se for difícil às vezes, principalmente se for difícil às vezes, as coisas fáceis não significam nada. Na manhã seguinte, domingo, trouxe outra surpresa. Amara acordou com o cheiro de panquecas e o som de risadas da cozinha. Encontrou Ethan e os gêmeos cobertos de farinha, virando panquecas mal formadas na chapa. Mamãe, Nia chamou quando a viu. Fizemos o café da manhã. O Sr. Ethan nos ensinou a quebrar ovos. Estou vendo, disse Amara, olhando para as cascas de ovo espalhadas pelo balcão. Desculpe a bagunça, disse Ethan. Nos empolgamos um pouco. Tudo bem, elas estão aprendendo. A minha parece um coração, anunciou Nola, segurando uma panqueca que parecia mais uma ameba do que um coração. Está linda, disse Amara, séria, muito artística. Tomaram o café da manhã na mesa da cozinha, os dedos pegajosos de xarope e sorrisos brilhantes nos rostos. Os gêmeos tagarelavam sobre os planos para o dia, outra ida ao parque, talvez desenhar, definitivamente brincar com os patos novos. E você? Ethan perguntou a Amara. O que quer fazer hoje? Na verdade, pensei em ligar para a Sra. Patel sobre aquele duplex, ver se ela está disponível para me mostrar hoje à tarde. Quer companhia? Se você não se importar de ficar com as meninas. Eu quis dizer todos nós. Se vamos ser uma família, não deveríamos todos dar opinião sobre onde moramos? Era um bom ponto. E a ideia dos gêmeos ajudarem a escolher seu lar, escolher de verdade, não só aceitar o que estivesse disponível era atraente. Está bem, ela disse. Todos nós. 2 horas depois, estavam em frente a um pequeno duplex, em uma rua arborizada a cerca de 10 minutos da casa atual de Ethan. A Sra. Patel, a proprietária, era uma mulher prática na casa dos 40, que os cumprimentou calorosamente e imediatamente ofereceu aos gêmeos um saquinho de biscoitos. Tenho netos, ela explicou. Sei como essas coisas são. O andar de cima era perfeito. 2 quartos, um para Amara e um para os gêmeos. Uma pequena sala de estar com janelas grandes, uma cozinha com espaço suficiente para uma mesa, um banheiro com uma banheira funda o bastante para banhos de bolhas de verdade. O inquilino de baixo é um estudante de pós-graduação, explicou a Sra. Patel. Muito quieto, muito limpo. Está trabalhando na dissertação, então tem horários estranhos, mas nunca deu problema. E sobre estacionamento? Amara perguntou. Há uma vaga atrás para um carro. Estacionamento na rua para visitantes. Aluguel? A Sra. Patel disse um valor que estava dentro do orçamento de Amara, não confortável, mas administrável. Quando estaria disponível? Ethan perguntou. Na próxima semana, se tiver interesse. Os gêmeos exploraram os quartos enquanto os adultos conversavam sobre logística. Amara conseguia ouvi-las discutindo sobre qual cama seria de quem e se poderiam pintar as paredes de roxo. É perfeito, anunciou Nia, quando se reuniram na sala. Podemos morar aqui, mamãe? O que você acha? Amara perguntou a Nola. Gosto da banheira grande e as janelas têm cortinas bonitas. Então você aprova? A aprovamos, as duas, disseram juntas. Na volta para a casa de Ethan, Amara sentiu uma mistura de empolgação e tristeza. Empolgação por ter um lar de verdade novamente, um lugar que fosse delas. Tristeza por deixar a rotina confortável que construíram na última semana. Quando você gostaria de se mudar? Ethan perguntou. Provavelmente no próximo fim de semana. Me dar tempo para me organizar. E depois? Depois a gente descobre como fazer isso funcionar com você, morando a 10 minutos de distância em vez de 10 pés. Eu poderia ajudar na mudança. Eu gostaria. E talvez pudéssemos conversar sobre como fica a rotina. Quando fico com as meninas, quando você precisa de tempo para si, como lidamos com feriados, aniversários e tudo mais. Provavelmente devemos escrever. Tornar oficial. Oficial, mas flexível. Oficial, mas flexível, ela concordou. Naquela noite, depois que os gêmeos adormeceram, Amara se viu arrumando seus poucos pertences
nas mesmas malas com que haviam chegado uma semana atrás. Era estranho estar saindo quando tinha acabado de começar a se sentir estabelecida. Você não precisa se mudar ainda, Ethan disse da porta. Eu sei, mas acho que é hora. Por quê? Porque se vamos fazer isso direito, precisamos fazer de forma intencional. Não só porque é conveniente ou porque caímos em uma rotina. Então começamos de novo? Começamos de novo, com nossos próprios espaços, nossa própria independência e um plano real para construir algo juntos. Vou sentir falta disso, ele disse, olhando ao redor do quarto de hóspedes, onde os gêmeos tinham dormido por uma semana. Falta do quê? De chegar em casa e ouvir vozes, do café da manhã juntos, de ler histórias antes de dormir todas as noites. Você ainda vai ler histórias, só não todas as noites. Não vai ser a mesma coisa. Não, não vai. Mas talvez seja melhor. Como poderia ser melhor do que isso? Porque isso aconteceu por acidente. Caímos nisso por causa das circunstâncias. Mas se escolhermos, se construirmos intencionalmente, aí é que se torna real. Na manhã seguinte, Marjorie ligou enquanto terminavam o café da manhã. Ethan atendeu, e Amara conseguia ouvir a voz da mãe dele pelo telefone, embora não conseguisse distinguir as palavras. Claro, Ethan disse. Pergunto a ela. Ele desligou e se virou para Amara. Ela quer saber se pode levar as meninas para almoçar no próximo sábado. Só por algumas horas. Só ela e as meninas? É o que ela está pedindo. Amara sentiu seus instintos protetores despertarem. Almoçar sozinhas com uma avó que haviam conhecido uma vez e que tinha um histórico de manipulação e controle. Não sei se acho isso uma boa ideia. E se fizéssemos algo menor primeiro? Talvez ela venha aqui para o almoço e todos comamos juntos. Isso me parece mais seguro. Vou ligar de volta para ela. Na verdade, Amara disse, deixa eu ligar para ela. Se ela vai fazer parte da vida delas, ela e eu precisamos descobrir como nos comunicar diretamente. 20 minutos depois, Amara estava ao telefone com Marjorie, negociando os termos da visita da avó. Entendo suas preocupações, disse Marjorie. Eu me sentiria da mesma forma no seu lugar. Não estou tentando afastá-la delas. Só acho que devemos ir devagar. Que tal se eu fosse almoçar na casa do Ethan neste sábado? Eu poderia trazer mantimentos e cozinhar para todos. Isso parece razoável. E talvez depois disso, se tudo correr bem, poderíamos planejar outra coisa. Talvez. Amara? Sim, eu quero que você saiba que não estou tentando tirar nada de você. Não estou tentando minar seu papel de mãe delas. Que bom, porque isso não acabaria bem para ninguém. Acredito em você. A voz de Marjorie era seca, mas não desagradável. Você é mais feroz do que eu imaginava. Feroz é só outra palavra para protetora. Sim, é. O sábado chegou com aquele clima fresco de outono que faz tudo parecer possível. Marjorie chegou ao meio-dia com sacolas de compras cheias de ingredientes para sopa de frango e biscoitos caseiros, comida de conforto, que encheu a casa de aromas quentes e sensações aconchegantes. Ela trabalhou com eficiência na cozinha de Ethan, incluindo as gêmeas em tarefas apropriadas para a idade, como mexer e provar a comida. Ela respondeu às infinitas perguntas delas com paciência e ensinou-as a dobrar guardanapos em formas elegantes. Minha avó me ensinou a fazer isso quando eu tinha mais ou menos a sua idade, ela lhes disse, mostrando como fazer um guardanapo parecer uma flor. Você morava com a sua avó? Perguntou Nia. Por um tempinho, quando eu era muito pequena. Meus pais às vezes tinham que viajar a trabalho, então eu ficava com a vovó Rose. Ela era legal, muito legal. Ela fazia os melhores biscoitos do mundo. Você sabe fazer biscoitos? Perguntou Nola esperançosa. Sei. Talvez na próxima vez que eu visitar, possamos fazer biscoitos juntas. Amara observou a interação com atenção, procurando sinais de manipulação ou doçura falsa. Mas Marjorie parecia genuinamente envolvida com as meninas, genuinamente interessada nos pensamentos e opiniões delas. Ela é boa com elas, Ethan disse baixinho, juntando-se a Amara no balcão da cozinha. Ainda estou esperando a pegadinha. Talvez não haja uma. Talvez ela esteja realmente tentando ser melhor. Talvez. Depois do almoço, todos se sentaram na sala, enquanto as gêmeas brincavam com seus patinhos e coloriam seus livros. Marjorie perguntou a Amara sobre seu trabalho, sobre o duplex que ela planejava alugar, sobre seus planos para a educação das gêmeas.
Você já pensou em programas de pré-escola? Ela perguntou. Sei que a irmã do Ethan pesquisou vários bons quando os filhos dela tinham essa idade. Tenho olhado algumas opções. A creche Pequenos Passos tem um programa de pré-escola, o que seria conveniente. Mas você está considerando outros lugares também? Quero ter certeza de escolher o que é melhor para elas, não apenas o que é mais fácil para mim. Isso é inteligente. Cada criança é diferente. Era o tipo de conversa que Amara nunca esperaria ter com Marjorie Ward. Respeitosa, prática, focada no que era melhor para as gêmeas, em vez do que era mais conveniente para os adultos. Quando chegou a hora de Marjorie ir embora, ela se despediu das meninas com um abraço e prometeu ligar durante a semana. Obrigada pelo almoço, ela disse a Amara. E obrigada por me deixar fazer parte disso. Obrigada por fazer o esforço. Eu lhe devo muito mais do que esforço. Mas é um começo. Naquela noite, ao colocarem as gêmeas para dormir em seu próprio apartamento pela primeira vez, Amara sentiu uma sensação de completude. Elas tinham seu próprio espaço novamente, tinham uma rotina que lhes pertencia, e tinham o começo de algo que poderia crescer e se tornar a família que todos desejavam. Mamãe? Nola disse, enquanto Amara a aconchegava em sua nova cama. Sim, minha filha. Eu gosto da nossa casa nova. Eu também. E eu gosto que o Sr. Ethan mora perto. Isso é bom, porque ele vai ficar por perto por muito tempo. Para sempre? Veremos. Mas provavelmente para sempre. Que bom, disse Nola com sono. Eu quero que ele seja nosso pai para sempre. Ele é seu pai para sempre, minha filha. Mesmo se as coisas mudarem, mesmo se nos mudarmos de novo, mesmo se as coisas de adulto ficarem complicadas, ele é seu pai, e isso não muda. Promete? Prometo. Mais tarde naquela noite, depois que as gêmeas adormeceram e o apartamento ficou em silêncio, Amara sentou-se à sua pequena mesa da cozinha com uma xícara de chá e um caderno. Ela começou a anotar tudo o que queria lembrar sobre aquela semana. A primeira manhã de Nola com Ethan, a empolgação de Nia com os aviões de papel, a forma como Ethan havia aprendido as rotinas delas sem precisar ser perguntado, a sensação de fazer parte de algo maior do que apenas ela e as gêmeas. A sensação de ter voltado para casa. Ela ainda estava escrevendo quando seu celular vibrou com uma mensagem de Ethan. Boa noite. Até amanhã. Ela respondeu. Boa noite. Obrigada por tudo. Obrigado por nos dar uma chance. Obrigada por aproveitá-la. Do lado de fora de suas novas janelas, o bairro estava adormecendo. Carros nas garagens, luzes nas janelas, famílias aconchegadas em segurança em seus lares. Pela primeira vez em 4 anos, Amara sentiu que pertencia a algo assim. Não perfeito, não garantido, mas real, aconchegante e digno de proteção. Ela fechou o caderno e apagou as luzes, pronta para o que quer que viesse a seguir.